Travou o Face aí? Travou o Face aí? Boa noite, amados irmãos, os que estão presentes, aos que estão em vossas casas, que Deus possa estar vos abençoando, que Deus possa estar suprindo todas as vossas necessidades, em especial sempre as necessidades espirituais. Possamos estar sempre meditando na palavra de Deus, a fim de exercermos um sacerdote santo e agradável a Deus, que é a prestação de culto a Ele mesmo. Com grande alegria que por mais uma vez iniciamos o culto e adoração a Deus aqui no templo da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade, onde no decorrer da semana estaremos se reunindo, cada família a estar presentes aqui na igreja, limitando-se à parte que foi exercida pelo gestor da nossa cidade, que é de 5 metros quadrados cada pessoa no templo. Então vamos fazer assim dessa forma e esperar em Deus que Deus possa estar tomando todas as medidas a serem realizadas para que possa acabar de fato com essa situação e possamos tornar nosso viver em Cristo Jesus normalizado. Vamos iniciar cantando alegremente ao Senhor com o hino Um Vaso de Bênção, hino 304 do nosso cantor cristão. Aos que estão em casa possam pegar seus cantores cristãos também, celular com o aplicativo, para juntos louvarmos ao excesso o nome. A vizinhança que estiver escutando, está vendo e ouvindo que na casa do vizinho há um irmão, há um crente verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, que medita dia e noite na palavra de Deus e que honra a Deus com sacrifício de louvor. Amém. Louvemos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Nesse momento nos colocamos ao trono da graça em oração. Peça ao irmão Iago que nos eleva a Deus em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui no teu casa,
Abençoe o Senhor essa semana. Obrigado, Senhor, também. O Senhor já nos possibilidade de novamente nos cultos na igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos guarda, nos ilumina. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos atentar agora, irmãos, um texto da Bíblia, primeira leitura deste culto de adoração a Deus. Gostaria que os irmãos que estão em casa pudessem abrir as vossas Bíblias para a carta que Paulo escreve a Timóteo, em sua segunda epístola. Que é um texto que eu espero muito que um neto meu venha a se perguntar, né, sobre a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, e dizer a partir do evangelismo que está pregando naquela determinada época por questão do pai, que ouviu do evangelho, ouviu dos avós. Então eu peço que a amada igreja possa atentar a que possamos honrar a Deus, ensinando aos nossos filhos como é bom e agradável sempre andar no caminho do Senhor, o caminho justo. Como o pastor Anísio nos ensinou hoje de manhã, a Bíblia, por si própria, ela nos ensina todas as ramificações, seja ela no ensinar, no redarguir, no instruir, porque a palavra de Deus, ela supre todas as nossas ânsias. A palavra de Deus, ela refrigera a nossa alma. Então vamos ver o que está contido na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, em seu capítulo 1, versos de 1 em diante. Leamos a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes dos testemunhos de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras de que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo
que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onísiforo, por muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém. Amém? Amada igreja, amados irmãos que estão em casa, os que estão nos assistindo pelas redes sociais, tenham essa preocupação, irmãos, de que o Evangelho de Deus é algo simples de se aceitar. É algo que Deus deixou para que pudéssemos sair da condenação da morte, condenação do pecado, para participarmos do Evangelho Santo e maravilhoso de Cristo. Paulo exorta a Timóteo que continue na vida que ele recebeu, no caminho, nos preceitos criados na doutrina sagrada de Cristo Jesus. Então que possamos também nos conservar sempre um modelo, como está escrito, conservando modelos das sãs palavras que de mim tens ouvido, analisando, propondo, nos ensinando que é de inteira importância sermos conduzidos pela palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus e que é Deus. Então que possamos, irmãos, estar agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo dom de respirar, pelo dom de caminhar e pela essa graça misericordiosa que Deus nos deu, esse presente gratuito. Então que possamos, a partir deste momento que aceitamos a Cristo como o único todo suficiente Salvador, pertencermos a um trabalho digno, que quando me refiro ao trabalho, está relacionado a ser participante da Igreja de Cristo, como assim estabeleceu Ele. Então que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem proporcionado em nossas vidas e que Ele supra todas as nossas necessidades. Gostaria só de chamar o irmão Iago para uma breve leitura da Bíblia, para assim iniciarmos os especiais da noite. Boa noite aos presentes e boa noite aos amados irmãos que nos acompanham, pelas redes sociais. Que Deus possa estar nos abençoando. Muito feliz porque vamos poder nos reunir novamente, apesar de ser um número pequeno de pessoas, mas vamos poder estar juntos. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Queria convidar os amados irmãos que estão em casa que abrissem as suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 3, versículos de 1 em diante. Amém? Assim está dito na palavra de Deus. Atos capítulo 3, versículos de 1 em diante. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir a esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, lhe disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo pelos pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé,
e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Amém. Que Deus possa aplicar o texto lido em nossas vidas, que possamos estar meditando nesse texto, nessa semana, porque um breve relato de um milagre feito por Deus, onde muitas vezes nesses momentos a gente fica preocupado, fica aflito, mas a gente sabe que temos um Deus vivo, que está lá intercedendo por nós, certo? Que nos abençoe, nos dá entendimento e está nos ajudando a passar por isso, Então, do mesmo jeito que ele fez esse milagre e outros milagres, ele também vai nos ajudar a passar por essa questão dessa doença que vem afligindo todo mundo. Amém? Amém. Obrigado, irmão Iago, pela participação. Estarei trazendo a Deus um sacrifício de louvor. E no 112 do cantor cristão, Vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações a te julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia.
glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Irmãos, vamos novamente ler mais uma porção da Bíblia, que encontra-se na Epístola de Paulo a Tito, em seu capítulo 2, de 1 até o 10. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dadas a muito vinho, mestre no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a quem sejam moderados, em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostrem corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a quem se sujeite aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, como a Sagrada de Deus nos ensina, então devemos fazer, devemos observar os velhos, as senhoras, os jovens, e observar com a demonstração no Senhor, porque tudo é para a honra e glória somente de Deus, como assim o texto afirma. E nós que somos donos de casa, nós que somos o cabeça da família, que possamos fazer tudo irrepreensivelmente, de uma linguagem sã, exortando de uma forma correta, para que possamos ensinar aqueles que estão na nossa tutela, vamos dizer assim, que possam estar aprendendo o que realmente estamos sendo ensinado pela Sagrada Escritura. Então, que possamos amar fielmente, sempre e acima de tudo, o nosso Senhor Deus e todo o Senhor nosso, e possamos também estar amando a sua igreja, estar amando nossas famílias, nossos filhos, esposas, e a demonstrando sempre no que o Senhor deixou estabelecido. Amém? Antes de passar a palavra ao pastor Anísio, gostaria de trazer mais um hino de louvor a Deus, hino que possamos cantar alegremente, todos os irmãos que estão em casa também possam cantar alegremente ao Senhor. Hino 475, lutar. Ofereçamos a Deus o sacrifício de louvor. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal que vencerá. Vamos, crentes, vamos já avantes, firmes
contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Amém. Pastor Anísio está lá trazendo a mensagem aos amados irmãos. Meditem na palavra de Deus, busquem ao Senhor enquanto podemos ainda achar. Bem? Deus abençoe. Boa noite, meus amados irmãos e amigos. É uma alegria estarmos reunidos para juntos servirmos ao nosso Deus. Amém? Estamos reunidos aqui na igreja em um número reduzido, atendendo assim os decretos, mas graças a Deus, durante esta semana, poderemos quarta e domingo termos um número maior. Obviamente que não estaremos com todos os irmãos aqui, mas aqueles irmãos que estão dentro da área, estão fora de risco, poderão participar se assim o quiserem. Estaremos orando nesse sentido para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Peço aos irmãos que orem pelo nosso país, orem pelo nosso povo, que Deus esteja ajudando-os, orem pelos crentes espalhados pelo Brasil afora, orem pelo nosso presidente, que Deus dê a ele sabedoria para enfrentar essas batalhas que eu mesmo está enfrentando, seja contra o coronavírus e contra o esquerda vírus, né? Para o coronavírus, talvez o ano que vem já tenha vacina. Para o esquerda vírus, vacina é mais difícil, segundo os especialistas, em torno de 20, 30 anos, né? Nós vamos estar orando por isso, para a honra e glória do nosso bom Deus. Peço aos amados irmãos que não esqueça de evangelizar, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam conhecer da palavra do nosso Deus. Amém? Feito esta consideração, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Assim está escrito na santa palavra do nosso bom Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, dito está: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Que Deus aplique em nosso coração, mente e vida o texto que nós acabamos de ler. Meus amados irmãos, hoje à noite nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a maneira como Deus vê as coisas. Nós sabemos que no mundo em que nós vivemos,
há várias maneiras de ver as coisas, há vários ângulos para a fotografia. Porém, uma coisa que tem ficado adormecida é que Deus tem dado também a sua maneira de ver as coisas. Deus não é nulo, Deus não é nulo, nem é nihilista. Deus é Deus. Deus está em perfeita ação e em perfeita atuação em todos os quadrantes da sua criação. Porém, muitos têm esquecido desse fato, muitos têm deixado isso de lado e têm abraçado uma duplicidade muito perigosa, que é uma duplicidade. Quando se fala de duplicidade, se fala-se de dicotomia, ou seja, algo para a igreja que não serve para a vida. Infelizmente, nós temos hoje uma geração de crentes que até observa bem a Bíblia naquilo que diz respeito à igreja, que até gostam de uma igreja conservadora, de uma igreja fundamentalista, de uma igreja tradicional. Porém, estes preceitos tão preciosos para estas pessoas em relação à igreja, estes preceitos não servem para a sua própria vida e para as demais coisas. Nós estamos nesses últimos meses fazendo aquilo que me foi pedido em uma reunião de homens aqui na igreja, numa quarta-feira, que nós fizéssemos a extensão do retiro nos próximos meses, dentro daquele tema centrado na palavra de Deus. E nós estamos na escola dominical dando um curso de como educar o filho dentro dos padrões de Deus, dentro dos padrões da Bíblia. E nós estamos falando também nos outros serviços de adoração também nessa linha. E hoje à noite nós estamos mostrando que nós estamos numa luta e que nós temos milícias que não são carnais, mas que atingem o campo material das coisas. Eu não posso pensar tão somente no meu espírito e minha alma, até porque eu estou dentro de um corpo, e a minha participação no cenário contemporâneo, ela ocorre dentro do meu corpo, é o meu corpo que faz. E as coisas que Cristo irá me pedir conta no tribunal de Cristo, não é aquelas coisas que eu fiz por meio do meu espírito e da minha alma, mas sim aquelas coisas que eu fiz por meio do meu corpo. Então nós estamos em guerra, nós estamos em uma luta cruel, e nós temos as armas, porém nós não estamos usando as armas. Nós precisamos perceber que há sim o ponto de vista, a maneira como Deus vê as coisas, o jeito de Deus vê as coisas. Nós podemos observar as coisas de Deus dentro de alguns pilares. Eu não quero citar todos os pilares aqui hoje à noite, porque acredito eu que não haveria tempo, mas alguns pilares centrais. Nós podemos dizer que lá na Bíblia você encontra criação, esse é um pilar. E lá na Bíblia você encontra a queda, isto é um outro pilar. Que lá na Bíblia você encontra a redenção no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que lá na Bíblia você encontra a bendita esperança que diz respeito à sua transformação e à ressurreição daqueles que já morreram para estarem para sempre com o Senhor, e então tudo será perfeito. Amém? Então nós temos esses pilares da palavra de Deus. Um dos pilares da palavra de Deus que tem sido negligenciado, eu tenho que dizer esse termo, negligenciado, é a criação. E é interessante que aqueles que criticam a criação, eles o fazem com base em postulados não provados. E muitos crentes estão acovardados ou simplesmente utilizando da
dicotomia, estão sendo dicotônicos. Eu creio na Bíblia para a igreja, mas eu não creio na Bíblia para as outras coisas. Agora há pouco eu vi uma hipocrisia publicada em uma página do Facebook, que diria: quem vai derrotar o coronavírus é a ciência, não a religião. Obviamente que não é a religião, mas o que a pessoa está dizendo com isso? Religião é coisa para dentro do templo, não para depois da calçada. Ou seja, assuntos de fé, assuntos da Bíblia é para dentro do templo e não para depois da calçada. E tem muitos crentes acreditando nisso. E acreditar nisso é a tragédia da tua vida, é a tragédia da tua família, a tragédia do Evangelho. Obviamente que quando Cristo retornar, Ele encontrará fiéis, porque Ele prometeu que a sua igreja estaria firme. Porém, muitos da igreja de Cristo estão ficando para trás, porque têm sucumbido diante do posicionamento dicotônico. Deus criou todas as coisas. E Deus não mudou absolutamente nada depois que Ele criou todas as coisas, a não ser no trato com o homem, porque pecou, e na decadência das coisas criadas por causa do pecado do homem. Mas nós não encontramos em lugar algum, certo? Espaço para evolução. Mas as pessoas que querem discutir esse assunto conosco, como eles encaram o assunto? O cara que está lá na universidade com Iago, ele olha para Iago e ela diz: não, mas Deus criou. Ele diz: não, isso é coisa de religião. Mas qual é o pressuposto dele para dizer isso? O que é que ele tem? Qual é a prova que ele tem? Então aqui é um ponto na mensagem desta noite. Nós estamos falando de armas. Nós estamos falando de armas, de armar pessoas. Não é arma de fogo nem arma branca. Nós estamos falando de armas intelectuais, armas do pensamento, armas capazes de destruir argumentos vazios e tolos. A discussão nossa com um evolucionista não é de fé para a ciência, é de fé em Deus para crédulo. Nós que cremos na Bíblia, nós temos fé. Um camarada que crê no sistema evolucionista, ele não tem fé, ele crê em algo que não existe. Nós cremos em coisas que não vemos, mas elas existem. Eles creem em coisas que não viram e que não existem. Aí o crente bobão, ciência. Não existe discussão científica quando o assunto é evolução, é fé por parte dos crentes e crendice por parte dos evolucionistas. Deus criou todas as coisas. A Bíblia declara com perfeição a separação do dia, da noite. A Bíblia declara Deus mandando que as coisas passassem a existir, que produzisse conforme a sua espécie. Tudo isso é ciência. Eu posso provar ou não? Então nós temos armas. Nós temos armas que não estão sendo utilizadas. A Bíblia diz: destruindo argumentos. Destruindo argumentos. Você tem que saber que a Bíblia destrói argumentos. A Bíblia, Iago, destrói argumentos. Aquele Zé Mané com ar de intelectualoides, acadêmico brasileiro não é intelectual, é intelectualoide, é bobão. Bobão criado na cartilha freirista, melhor dizendo, e na idiotice do marxismo cultural.
certo? Não aguenta. Eles estão aí, a loucura. O mundo vai se acabar com o Covid. Quem mais mata é o Covid-19 ou a cartilha abortista dos comunistas? Me respondam, quem mais mata, Covid-19 ou marxismo cultural? Resposta: marxismo cultural é o vírus esquerdopata que mata, que acaba com vidas. De novo não, pastor, de novo sim, vamos embora. Vai na tua internet, até eu libero você que está assistindo, acompanhando, vai na tua internet, olha os índices de mortalidade, aborto versus Covid. E o sacrossanto diretor da Organização Mundial de Saúde coloca que aborto é essencial. Eu defendo a vida, mas no meu discurso esdrúxulo eu peço pela morte. Meus irmãos, a Bíblia tem argumento para destruir isso? Tem ou não tem? A minha pergunta é: a Bíblia tem argumentos para destruir isso? Tem ou não tem? Esqueçam partidos políticos. Pensem em visão de mundo socialista, marxista, cultural, para destruir você e a sua família. Pensa nisso. Porque alguns acham, mas isso não é um assunto para se discutir. Uma jovinha, é assim que o jovem chama, né? Uma jovinha olhou para o nosso irmão Beckenbauer, que estava ministrando no Encontro Nacional em Defesa da Sã Doutrina sobre tal assunto, e disse: mas nós não podíamos evangelizar. O irmão tinha perguntado se a sala tinha cerca de 30 a 50 jovens, eu não sei quantos, mas passava de 30 e não chegava a 50. O irmão Beck perguntou se todos ali eram salvos, eles disseram que sim. E Beck disse: eu não estou aqui para evangelizar, eu estou aqui para equipar salvos. Mas sabe por que aquela jovinha estava dizendo: tem de evangelizar? Porque ela odeia quem afronta o marxismo cultural. Tu estava lá? Como alguém pode ser crente e amar o marxismo cultural? O marxismo cultural diz que a Bíblia é conto, é fábula. Agora, a palavra de Deus tem argumentos para a destruição desta nefasta ideologia satânica. Argumentos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu olho para o cenário atual e eu entendo que há uma grande fortaleza chamada marxismo cultural. Esta fortaleza, ela está enraizada dentro do sistema educacional do mundo inteiro. Ela está enraizada dentro da mídia. Porém, a palavra de Deus pode sim destruí-la. Agora, para a palavra de Deus destruí-las, o crente tem de deixar de ser dicotônico. Tem de deixar de ser dicotônico. Tem de ser crente. Em casa, na igreja, no trabalho, na escola.
É necessário isso. Tem um grande número de pessoas que não entendem absolutamente nada do que Deus, da visão de Deus, que é a visão correta sobre todas as coisas. E elas estão embaraçadas por uma visão de mundo que é contrária a Deus. Nós temos várias visões de mundos que são contrárias a Deus. Não apenas uma ou duas, várias visões. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nós estudamos sobre hoje de manhã. Quando Deus diz que os pensamentos dele é diferente dos pensamentos dos homens, o próprio Deus está dizendo que há outras visões que não a visão de Deus. Eu posso afirmar, existe hoje, numa crescente assustadora, algumas visões diferentes da visão de Deus que estão crescendo. O islamismo, o marxismo, que não existe, né? Marxismo cultural, dizem, os marxistas culturais dizem que o marxismo não existe, mas ele está aí acabando com as pessoas, certo? E outras visões de mundo que estão aí. Por exemplo, a visão evolucionista, que é um braço do marxismo, mas é uma visão. Essas visões, elas estão aí abafando o que diz a palavra de Deus. Porque as pessoas não entendem a Bíblia como um absoluto. Irmão, a Bíblia não é só para a sua alma, bote isso na sua cabeça. A Bíblia não é só para a sua alma, a Bíblia é para a sua vida, amém? A Bíblia é para a sua vida como um todo. E se você for dicotônico, você vai estar negando a palavra de Deus. Você vai estar negando a palavra de Deus. Você vai estar deixando de andar nos caminhos do Senhor. Hoje pela manhã eu falei que é possível o homem estudar pedagogia a partir da Bíblia. É possível o homem estudar medicina a partir da Bíblia. É possível o homem estudar filosofia ou qualquer outra coisa a partir da Bíblia. Apesar de que filosofia é desnecessária no âmbito do ponto de vista bíblico. Mas eu estou querendo mostrar que o homem pode pensar. A Bíblia não é um livro para estar fora do contexto. A Bíblia é para estar no contexto, seja onde for. Se você estudar economia à luz da Bíblia, você será um grande economista. Se você estudar história à luz da Bíblia, você será um grande historiador. Se você pretende construir barcos a partir da Bíblia, você será um grande construtor de barcos. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Mas o que está acontecendo? A Bíblia ela se tornou um livro exclusivo da igreja. E há um trabalho cada vez mais forte para que a Bíblia seja exclusiva da igreja. Em alguns países do mundo não é mais possível ler a Bíblia em lugares públicos. Você não pode mais fazer um serviço de adoração em uma praça. Quanto maior o nível de marxismo cultural, maior a perseguição à palavra de Deus. Quanto mais comuna o mundo, mais distante está a palavra de Deus. Agora tem uma teoria aplicável a outra teoria da Igreja Universal Invisível,
que é a teoria da apostasia. A teoria da apostasia diz que quanto mais próximo está a volta de Cristo, menos influência terá o povo de Deus sobre a terra. Mas a pergunta é, onde é que está o texto que diz isso? Não tem. Na minha Bíblia diz: a esse glória na igreja em todas as gerações. Na última geração, a geração do arrebatamento dos salvos, a igreja de Cristo estará firme e forte lá, amém? Amados irmãos, quando se conhece a visão de Deus sobre as coisas, pode-se mudar o mundo. Quem salvou o mundo? Noé, que conhecia a visão de Deus sobre as coisas, ou os opositores? É muito bonita a história de Noé, não é? Noé não acreditou absolutamente em nada que o mundo lhe disse, amém? Noé não acreditou absolutamente em nada da visão dos homens que contrariasse a visão de Deus. Maravilha isso, não? Agora, há uma outra história também muito interessante, a história de José do Egito. José do Egito. José não era do Egito, José era de Deus, amém? Então Zé de Deus chegou no Egito no status quo de escravo. E Zé de Deus conhecia a visão de Deus, conhecia a maneira como Deus via as coisas, e obviamente que o Egito também tinha a sua visão de mundo, não tinha? E José chegou ali como um escravo, alcançou graça e foi caluniado, preso. E pela graça de Deus, José não se contaminou absolutamente com nada disso. E então, no momento oportuno, a visão de administração de Deus salvou o mundo conhecido na época. Imagine vocês se José tivesse cedido ao evolucionismo de geografia, Iago. Se José tivesse sido influenciado pelo que os sábios do Egito diziam. Bom, dá para discutir que no Egito não havia sábios? É lógico que havia uma grande civilização. Porém, a resposta que os egípcios davam não era a resposta de Deus. E Deus usou José, um só homem, para salvar sem conta de pessoas. Um número incrível de pessoas foram salvas porque José conhecia a visão de Deus sobre o mundo. Bom, mas ainda há outros exemplos. Há muitos exemplos na Bíblia que nós poderíamos gastar muito tempo aqui dizendo, mas a ideia não é essa. O que dizermos, o que falarmos de Daniel? O que dizermos de Daniel? O que eu poderia dizer a respeito de Daniel? O que você poderia dizer a respeito de Daniel? Ou melhor, o que nós poderíamos pensar a respeito de Daniel? O que você poderia pensar a respeito de Daniel? O que você poderia me dizer
a respeito de Daniel. O que nós podemos aprender com Daniel? Alguma coisa? Nada? O que eu posso aprender com Daniel? O que você pode aprender com Daniel? O que você pode aprender com Deus? O que você pode aprender com, no princípio criou Deus os céus e a terra? Nesse contexto das coisas que nós estamos vendo aqui, o que você pode aprender com estas pessoas que serviram a Deus, que buscaram a Deus, que amaram a Deus e que entenderam que Deus tem uma visão de mundo. Deus tem um jeito certo para as coisas funcionarem. O que eu posso aprender com esta frase? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Eu creio nisso. Quando Deus criou os céus e a terra, pela manhã nós falamos algo aqui que somente a Bíblia pode responder a pergunta: de onde venho, para onde vou. Quem é Daniel? Daniel é um jovem que foi levado para a Babilônia. Devido ao abandono da visão de Deus, de ver o mundo, os judeus passaram por esse processo de se contaminarem, de desenvolverem esta dicotomia que nós estamos aqui hoje combatendo, que os princípios de Deus lá no templo era bom, mas lá na seara dele, na casa dele, as coisas poderiam ser do jeito que eles quisessem, até o ponto que contaminaram o próprio templo. O templo foi contaminado. E a consequência disso foi que os judeus, eles foram escravizados pelos babilônicos. E Daniel estava nesse cenário. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha aí, um jovem disposto a contradizer. Imagina o impacto dos jovens que amam a Bíblia, quebrando paradigmas e travando os intelectualoides que ocupam as cátedras das universidades. Daniel não quis se contaminar. Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Não praticarei dicotomia. Não serei um judeu negador de Deus. Não serei um judeu negador de Deus. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Presta atenção o que Daniel está rejeitando: mamata, a alimentação do rei. Ele está dizendo: eu não quero a comida do rei, eu não quero o vinho do rei. Vocês estão percebendo? Eu não quero privilégios, eu quero servir a Deus. Daniel faz bem. Leiam Daniel. Daniel faz bem. Daniel faz muito bem.
Versículo 9 diz: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que nós lemos de manhã, Neto? Que quando o homem cumpre a vontade de Deus, cumpre os preceitos de Deus, ele é abençoado por Deus. Quando ele rejeita os princípios de Deus, Deus não abençoa ele não, mas ele não recebe as bênçãos de Deus. Daniel ficou bem: eu não quero essas vantagens, eu quero servir a meu Deus. Eu não quero. Mas o que nós vemos hoje é pessoas se contaminando por migalhas da mesa de Satanás. As pessoas se contaminam por migalhas da mesa de Satanás. Nós temos as armas, mas não usamos as armas. Daniel usou. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Argumento. A visão do chefe dos eunucos é uma outra visão de mundo. Qual é a visão de mundo do chefe do eunuco? Se eu fizer isso, eu posso perder a minha cabeça. A visão de mundo do babilônico era diferente da visão de mundo do judeu Daniel, do cativo Daniel. E então aquele homem contra-argumenta e diz: olha, se eu fizer isso, eu posso perder a minha cabeça. Sabe o que significa perder a minha cabeça? Era literalmente morrer. O rei podia matá-lo por infidelidade. Percebem isso? Então aquele homem tem uma visão de mundo babilônica. Se eu desobedeço o rei me mata. Ele não precisou fazer uma reflexão profunda e radical, Iago, para chegar a esse ponto de vista, porque essa era a visão de mundo dele. Ele cresceu em uma cultura em que ele via as pessoas que traíssem o rei morrendo. E ele temeu pela vida dele. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Atrás de cada traição existe uma falta de convicção e fé em Deus. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. Daniel tinha convicção numa coisa que está aposentada no coração de muita gente. O que é que está aposentado no coração de muita gente? O que nós aposentamos? O que nós aposentamos? Uma coisinha chamada providência divina. Providência divina. Daniel disse: legumes e água, e Deus fará com que nós sejamos os mais belos, os mais saudáveis, os de melhor aparência. Pergunta: Deus fez? Sim, Deus fez. Versículo 15: e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores
E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Amém? A visão de Deus é melhor, irmãos. O que Deus pensou é melhor. A Bíblia tem razão sempre. A Bíblia não é um livro só da igreja. A Bíblia é para tudo. A Bíblia é para tudo. A Bíblia é para tudo. Os nossos inimigos querem que pensemos que a Bíblia não é o melhor manual para a educação dos nossos filhos, porque os nossos inimigos acham que Paulo Freire é o melhor. Os nossos inimigos não querem que você tenha a certeza e a convicção que a Bíblia é o melhor livro para a sua relação trabalhista com o seu patrão ou com o seu empregado. Mas a Bíblia é o melhor livro para esta relação. Os nossos inimigos não querem que você veja que a Bíblia é um livro histórico e que a Bíblia tem as maiores e melhores estratégias de enfrentamento, porque ela foi escrita pelo Senhor dos Exércitos. As pessoas querem que você pense que a Bíblia não é o melhor manual para a sua relação matrimonial ou familiar. A Bíblia é. A Bíblia é. Eu vou mostrar algo aos amados. Vamos até Isaías, capítulo 25. Aliás, 25 não, 28. Isaías 28. Versículo 23 diz: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, e atendei bem e ouvi o meu discurso. Deus está dizendo: escuta aí, para, escuta. Deixa Foucault, deixa Marx, deixa Sócrates, deixa Freire, deixa o academicismo. Escuta a minha palavra. Escuta a minha palavra. Irmãos, quem determina as coisas é Deus, não é a ciência. E a ciência boa é a ciência que vem de Deus. Aqui não é falsamente chamada ciência. Mas vamos em frente, eu quero mostrar algo aqui para vocês. Versículos 24 a 29. Diz o seguinte a palavra de Deus: porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre o desterro todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaça, semeia cominho, lança nela do melhor trigo ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaça não se atrilha com trilho, não se cobre o cominho, no cominho não passa roda de carro, mas com a vara se sacode a ervilhaça e o cominho com o pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça como as rodas de seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obras. O que é que Deus diz aqui? Que Deus ensina, que tem um método de Deus. Bom, lá talvez Iago, enquanto geógrafo, ele vai estudar
a agricultura do ponto de vista da Bíblia, ele vai descobrir estas coisas e ele vai aplicar isso e ele vai ter sucesso. Mas não foi a ciência, ele apenas descobriu aquilo que Deus já determinou amplamente. Então a verdadeira ciência, ela não inventa, ela não cria, ela descobre aquilo que Deus fez. É isso. A verdadeira ciência é essa. Agora, meus irmãos, humanismo, iluminismo combina com satanismo. Olha as coisas como combinam aí: iluminismo, humanismo, marxismo, socialismo, satanismo, tudo ismo, tudo ismo. Irmãos, a palavra de Deus diz: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Deus ensina, Iago, Deus ensina, Neto, Deus ensina. Deus é educador, Deus é professor, Deus ensina. Agora, o que é que o homem tem feito? Tem dado as costas para Deus e tem ido atrás do homem. E aí eu citei pela manhã que falaria algo de Romanos capítulo 1. Bom, eu não estou amarrando nada hoje à noite não, né? Eu estava falando desse assunto em outra linha e minha esposa disse: mas por que tu não diz e pronto? Não, porque não é para dizer e pronto. O que eu estou dando aqui hoje à noite, o que eu fiz lá no grupo é provocar pessoas a pensarem sobre o assunto. E nós vamos continuar estudando várias vezes, vamos ver esse assunto, obviamente com outros textos, porque não há somente este. Mas é uma provocação para as pessoas pensarem que Deus tem uma visão correta sobre todas as coisas, e se você for pela visão de Deus, você não erra em todas as coisas. Em todas as coisas. Uma afirmação verdadeira é que todo homem é espiritual. O homem, Iago, é por natureza um adorador. Se você estudar a história da raça humana desde o começo até hoje, você vai encontrar pessoas adorando. Você vai lá no meio da floresta amazônica, uma tribo que nunca teve contato com o chamado mundo civilizado, e você vai lá e você vai encontrar adoradores. Você olha para o mundo como um todo, e em todo lugar você encontra adoradores. Quando eu estudei antropologia cultural, teve 2 pontos que eu não esqueci. Em nenhuma cultura do mundo o povo anda completamente nu. Em nenhuma cultura, em nenhuma tribo do mundo o povo anda completamente nu. Sempre tem alguma parte do corpo que eles cobrem. E em todas as culturas do mundo, em todas as tribos do mundo, há adoração. Por esse ponto de vista, nós podemos dizer que o homem é um adorador. O homem pergunta por Deus. Agora, a questão é, quando o homem deixa de adorar Deus, ele adora o quê? O homem deixa de adorar Deus, ele não deixa de adorar. O homem deixa de adorar Deus, ele não deixa de adorar. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 1. Versículos 20 até o versículo 23. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inexcusáveis. Então, todos os homens são indesculpáveis perante Deus, porque as coisas que Deus criou dão testemunhos de que há um Criador. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, das aves e dos quadrúpedes e dos répteis. Olha só, o homem deixou de ser adorador? Não. Ele passou a adorar ao homem, as coisas criadas. Então aí está a chave para você entender e destronar o humanismo. Aí está a chave para você, a arma que você precisa para destronar o marxismo cultural. Está a arma para você desmantelar qualquer pensamento. O homem é adorador de si mesmo. O ateu é um homem de fé. Ele crê que Deus não existe, ele se enaltece, ou ele está vivendo debaixo da bandeira de que é o homem pelo homem, e não é o homem pelo homem, é Deus que fez o homem. Agora, no nosso texto base diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos. Escuta essa, Iago, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Toda altivez. Não dá para ser neutro. É assim mesmo. Ninguém pode fazer nada. José pôde. Eu citei 3 pessoas aqui. Noé fez. Noé foi neutro. José foi neutro. Daniel foi neutro. Se Noé tivesse sido neutro, se José tivesse sido neutro, eu vou dizer uma coisa a vocês: se José tivesse sido neutro, nem preso ele tinha sido. Daniel foi neutro. Já viram aquela história? Quando alguém está em cima do muro, Deus diz: desce do muro. E aí o camarada desce do muro e olhou para o cão e disse: ô diabo, por que tu nunca manda descer do muro para o teu lado? Ele disse: o muro é meu. A neutralidade é do cão. O neutro pertence ao cão. Sabe, a definição de fundamentalismo é uma crença militante. É uma crença militante, é uma crença que guerreia. Os fundamentalistas já foram conhecidos no passado como leões fundamentalistas. Hoje nós somos conhecidos como gatinhos. Gato faz aquela coisa toda. Nós rosnamos iguais aos gatos, não rugimos mais como leões. Vamos pegar os 3 pontos passados. Pergunta: a não neutralidade de Noé interviu na realidade? Sim ou não? Noé não foi neutro, isso interviu na realidade? Sim, ele fez uma arca e salvou a sua família. Não é isso? A não neutralidade de Noé, a não neutralidade de José interviu na realidade? As pessoas foram comer comprando do Egito. A não neutralidade de Daniel interviu na realidade?
Obviamente que sim. Obviamente que sim. E por que tu quer ser neutro? Porque eu vou ser neutro. Porque eu vou ficar em cima do muro se eu sei que o muro é do cão? As armas que nós temos, irmãos, elas tendem a interferir na realidade, elas interferem na realidade. Se elas não interferem na realidade do mundo inteiro, elas tendem a interferir na minha vida, na tua vida, na vida da minha família. Quando porque Neto, nós temos aqui, ao nosso lado aqui, não dá para ver, aqui nós temos um buraco, que é o batistério. Porque Neto não enterrou essas lâmpadas que clareiam o nosso prédio aqui dentro. De que serviria essas lâmpadas aqui dentro? De nada, porque ele colocou lá em cima. Porque quando nós acendemos, não é? O que a Bíblia diz? Alguém lembra aí? O que a Bíblia diz? Quando se acende? Quando se acende? A candeia. Se esconde debaixo da cama, ou se coloca no lugar alto, no lugar mais alto, para dar luz. Meus amados irmãos, nada de neutralismo, nada de dicotomia. Nós somos crentes. Deus tem a sua posição para nós. Vamos conhecê-la e andar nela, para a honra e glória tão somente do nosso bom Deus. Amém? Não há conclusão, porque nós voltaremos, porque é inadmissível que o feijão galope do México para ser domesticado pelos índios na América do Sul. Isso é inadmissível. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde, e que esta igreja seja uma igreja como foi Noé, como foi José, como foi Daniel. Que não seja dicotônica nem neutra, para a honra e glória de Deus. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos amados irmãos. Durante a semana teremos live lá da minha casa, não é live, né? Transmissão ao vivo, porque eu sempre erro o nome, sabe? Transmissão ao vivo, lá na minha casa. Eu estarei anunciando o assunto. Tem uma lista de assuntos lá e todo dia chega mais. Eu vou anunciar amanhã à tarde. Eu devo dizer qual vai ser o assunto. Vocês vejam aí no nosso Facebook, certo? Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.